Vamos estudar a palavra do Senhor nesse instante. Tenho convicção de que todas as coisas que acontecem em nossa vida têm propósito. As lutas pelas quais você passou nesta semana, nos últimos dias, certamente são um projeto de Deus para te fazer crescer, para te fazer depender mais da soberania e da graça dele mesmo. E você está aqui também nesta manhã por causa de um projeto do Senhor. Eu costumo dizer isso porque parece que é uma realidade que ignoramos às vezes quando fazemos algumas coisas. Nós não temos mérito, nós não somos bons o suficiente para vir à igreja e querer ouvir a palavra do Senhor. Mas é o Espírito de Deus que age em nós para nos prepararmos para vir nesta manhã tão linda à casa do Senhor. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, nós somos sempre desafiados a mudar algumas características da nossa vida, traços da personalidade que precisam ser ajustados, caráter cada vez mais parecido com o de Cristo. E o nosso desejo nessa manhã é que todos nós possamos, na mesma disposição mental, abrirmos a palavra do Senhor para decidirmos juntos fazer mudanças. Esse é o tema que queremos dar para o nosso estudo desta manhã, decidindo fazer mudanças. E nós convidamos toda a igreja para que abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Você pode deixar o texto aberto neste trecho e nós vamos ler vários versículos, mas não vamos sair de 1 Coríntios capítulo 3. Peço mais uma vez que você, por favor, feche os teus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Como cantamos agora, Tua palavra não pode mentir. Por isso, desde já te louvamos, porque a Tua palavra nos ensina sobre o Teu imenso amor, mas também fala sobre mudanças pelas quais precisamos passar. E é isso que nós queremos ouvir do Teu Santo Espírito nessa hora. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos as mudanças necessárias para sermos cada vez mais úteis nas Tuas mãos, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. E é para isso que nós pedimos a Tua orientação, inspiração e condições, ó Pai. Apesar de sermos limitados, pedimos condições para interpretarmos a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas para a igreja de Corinto. E quero falar um pouco a respeito da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Dá-nos a impressão, ao olharmos sobretudo para os primeiros capítulos, de que o apóstolo Paulo está sabendo de algumas lutas, de alguns problemas pelos quais a igreja tem passado. Lutas de ordem moral, de ordem espiritual, desajustes na comunhão, perda da referência de autoridade espiritual. Mas o apóstolo Paulo, dentro daquilo que percebemos, existem 3 grandes desafios, 3 grandes temas que 1 Coríntios fala repetidamente, e por isso quero destacá-los. Desafios à autoridade do apóstolo Paulo, orgulho sobre a espiritualidade pessoal e falta de amor nos relacionamentos. Nós vamos perceber também um pouco do que vamos estudar no capítulo 3, que a igreja em Corinto não estava respeitando a autoridade espiritual que Deus havia colocado na vida do apóstolo Paulo.
E é muito difícil para o apóstolo ter que recorrer a isso, ter que falar sobre a autoridade que Deus coloca sobre sua vida. Mas é um tema que chama atenção, porque uma igreja, um povo, uma organização sem liderança é uma organização fadada ao fracasso. Nós precisamos estar sempre olhando para líderes que são exemplo, para líderes que Deus colocou. E se cremos na soberania de Deus, e esse é um dos pilares da igreja reformada, soberania de Deus, providência de Deus, nós cremos de forma muito convicta de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle do Senhor. E os líderes que nós temos, sejam na igreja, sejam no trabalho, seja na família, seja enquanto política, não existe a menor possibilidade de acontecer essa imposição de liderança sem que Deus tenha permitido. Isso é um ponto doutrinário do qual não podemos nos desvincular. Eu não consigo imaginar Deus perdendo o controle da nação. Muito embora nós percebemos que algumas coisas quase perdem o controle nesses dias de manifestações. Mas Deus sabe tudo o que está acontecendo. Na família, quando a autoridade é questionada, quando a autoridade do pai, da mãe, do avô, quando essa autoridade é questionada, ainda assim, o pai continua sendo pai, a mãe, mãe, avós, filho é filho, e essa autoridade precisa ser observada, mesmo que diante de divergências, mas Deus é soberano. O apóstolo Paulo fala também sobre um detalhe que estava incomodando a liderança do apóstolo Paulo. O orgulho que as pessoas tinham de sua espiritualidade. Este orgulho pessoal com relação à espiritualidade demonstra fragilidade, demonstra imaturidade. O apóstolo Paulo, ele combate isso, ele reprova de forma severa esse orgulho espiritual. E ele ainda fala muito sobre a falta de amor nos relacionamentos. E é justamente em 1 Coríntios, no capítulo 12, não precisa abrir, o apóstolo Paulo escreve sobre os dons espirituais e o uso para edificação, sabendo que tudo vem de forma soberana das mãos do Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos vêm do Senhor e para o Senhor precisamos oferecer, porque o Senhor, através do Espírito, distribui os dons como lhe apraz, mas sempre visando serviço para o Senhor. E também no capítulo 13, um texto muito conhecido, escrito e cantado, inclusive por pessoas que não conhecem a palavra como nós, mas pessoas que admiram, porque é um tratado sobre o amor. Então nós percebemos que esses três grandes temas percorrem 1 Coríntios 3. E dentro deste contexto, com esse pano de fundo, nós vamos estudar algumas características do capítulo 3. Principalmente porque o apóstolo Paulo, quando escreve tudo isso, ele sempre tem a finalidade de promover mudanças, provocar mudanças, despertar no coração da igreja de Corinto a necessidade de que algumas coisas precisam mudar. Eu e você sabemos que não somos perfeitos. Alguém que é perfeito aqui, por favor, levante sua mão. Com tranquilidade. Não há nenhum constrangimento nisso. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Somos imperfeitos, glória a Deus por isso. E porque somos imperfeitos, então dependemos da ação do Espírito para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Há um texto muito simbólico de Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre transformação, sobre mudança, e ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vou falar muito sobre Romanos 12, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar desse texto, mas eu chamo a atenção porque essa palavra transformação, na origem grega ela significa metanoia, daí a palavra metamorfose,
que quer dizer transformação mais íntima que possa ocorrer. Quando o apóstolo Paulo transmite sua mensagem, ele está provocando reflexão, renovação da mente, para transformar, e a partir da transformação, recebemos do Senhor sua boa, perfeita e agradável vontade. E essa transformação é sair de um estado e ir para outro. Não é apenas maquiagem, não são apenas retoques. A palavra transformação, e por isso que eu entendo que o apóstolo Paulo tem sempre essa prerrogativa, a mensagem de Paulo tem sempre este pano de fundo de transformação, ou seja, deixar de ser uma coisa para transformar-se em outra coisa. Metamorfose você sabe o que é. O casulo, depois se transforma e vira uma bela borboleta, né? E é justamente isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça em nós. Transformar a ponto de entrarmos aqui hoje de um jeito e sairmos daqui de outro jeito para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, diante disso, quero que os irmãos localizem, por favor, no capítulo 3, os versos 1 a 3. E aqui nós já percebemos um primeiro sinal da igreja de Corinto que precisa de mudança. Portanto, é um sinal da nossa vida que precisa de ajuste. 1 Coríntios 3, versos 1 a 3 dizem assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O apóstolo Paulo agora está fazendo um diagnóstico da igreja de Corinto. E parece-me que é um diagnóstico até negativo, meio ruim. Paulo está dizendo que diante daquilo que conheço de vocês, diante daquilo que os meus representantes que estão aí, o apóstolo Paulo tinha equipe, por onde passava deixava pessoas para cuidar da igreja que estava sendo plantada. E o apóstolo Paulo agora está tendo notícias de problemas. E aqui nesse primeiro momento nós percebemos ciúmes e contendas. E a Bíblia nos orienta de que ciúmes e contendas é sinônimo de imaturidade espiritual. Olha que triste o apóstolo Paulo poder dizer isso para a igreja que estava sendo plantada. Eu queria falar com vocês no nível espiritual, eu queria falar com vocês como se vocês estivessem entendendo a ação do Espírito. E quando falamos em falar de forma espiritual, carnal, nós sabemos justamente qual é esta relação. Porque quando somos levados pelo Espírito Santo e pela manifestação do fruto do Espírito, nós então temos uma vida espiritual. E quando ignoramos ou abandonamos os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, o fruto do Espírito, nós então passamos a ter tendências carnais, ou seja, características de uma vida sem Jesus. Porque Jesus, quando foi, ele disse: eu vou deixar para vocês o Espírito. E desde então, nós recebemos, quando reconhecemos o senhorio de Cristo, passamos pelo novo nascimento, que quer dizer transformação. Nós então abandonamos práticas carnais e adotamos e aperfeiçoamos dia após dia uma vida espiritual. E às vezes nós temos a impressão de que há uma distância muito grande, e parece que muitos de nós experimenta apenas essa vida espiritual na igreja. Mas é muito mais lá fora do que aqui que nós manifestamos uma vida espiritual. É muito mais lá do que aqui. Se nós pensarmos em termos percentuais, você aí que trabalha com economia, estatística, matemática, você poderia fazer essa conta, depois pode até me falar, qual é o percentual de um cristão que passa na igreja um domingo? Exemplo, você que vem domingo pela manhã, se nós considerarmos a semana toda, 7 dias, quantas horas isso nos dá?
E se você perceber que das 8 às 9 é o culto da manhã, você que vem no culto da manhã, qual é esse percentual com relação à semana? 4 domingos no mês, qual é esse percentual com relação aos 30, 31 dias do mês? E nós vamos perceber que se nós adotarmos práticas espirituais apenas neste percentual, é muito pouco. Na verdade, lá no fundo não há diferença. Se nós vivemos uma vida espiritual, nós estamos entendendo que o Espírito Santo está sobre nós. E a pergunta que eu sempre faço é: você tem o Espírito de Deus ou o Espírito de Deus te tem? Porque há uma diferença muito grande, há uma diferença muito grande. Quando pensamos, supomos que temos o Espírito Santo, somos levados a entender que manifestamos nós o Espírito. Mas na verdade é o Espírito que nos tem nas mãos e Ele que se manifesta através de nós. E quando na vida pessoal, no trabalho, na família, percebemos a incidência de ciúmes e contendas, a meu ver, essa é uma característica de fragilidade espiritual. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Preste bem atenção. Se nós estamos falando de vida cristã, se nós estamos falando de vida espiritual, nós estamos falando efetivamente de uma vida baseada na palavra de Deus. Se nós estamos falando em termos percentuais, qual é o percentual da tua vida que você recorre a este livro santo para adquirir para si essas características espirituais? E aqui me parece que, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? A nova tradução da linguagem de hoje aparece esse versículo 3, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo? Ou seja, quando desenvolvemos ciúmes, contendas, quando nós manifestamos estes sentimentos, a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo que não há diferença nenhuma entre você e as pessoas que não conhecem Jesus. Se eu desenvolvo, seja na igreja, na família, no trabalho, com os amigos, com os colegas da vida, nós percebemos que se agimos com ciúmes, se temos este ciúme doentio, se temos facilidade para provocar contendas, nós estamos na verdade agindo como pessoas que não conhecem a Cristo e a sua palavra, e isso é muito triste. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E este texto em especial, o próprio apóstolo Paulo diz: revesti-vos, pois, nos versos anteriores, revesti-vos, pois, como eleitos do Senhor, santos e amados, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, mansidão, bondade, humildade, longanimidade. Ele diz ainda: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, mas acima de todas essas características, acima de todas essas virtudes, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não existe a menor maneira, não existe a menor condição de nós vencermos ciúmes e contendas, senão colocando em prática o amor que Jesus nos ensina. E é sempre bom lembrar que 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, nos últimos versos daquele capítulo ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, agia como menino. Mas agora, quando eu abandonei as coisas de menino, já sou homem, e agora eu manifesto o amor. Manifestar o amor em todas as áreas da vida é prova de maturidade espiritual. Exercitar o perdão, abandonar ciumeiras e brigas, é prática de espiritualidade, e isso quer dizer maturidade diante do Senhor. E se nós exercemos, manifestamos ciúmes, manifestamos contendas, são práticas que precisam de mudança. Somente no Senhor nós podemos abandonar tais práticas. Um segundo sinal que percebemos na igreja de Corinto
é que havia uma tendência por disputas. E veja agora os versos 4 a 9. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Há uma disputa aqui. Alguns olhavam para Paulo, outros olhavam para Apolo. Mas de qualquer maneira, parecia que havia uma disputa entre liderança. E é interessante nós olharmos para esse texto, falando sobre ciúmes, contendas. Porque se tudo isso é prova de falta de espiritualidade, olharmos para as pessoas e endeusarmos as pessoas, também é prova de imaturidade. E isso gera uma tendência por disputas. Eu vou explicar. Tanto o endeusamento de pessoas, quanto a subestimação de pessoas, significa imaturidade. Porque quando endeusamos as pessoas, nós estamos tirando o foco de Jesus. E a própria palavra endeusar significa colocar como Deus, colocar no lugar de Deus. E infelizmente, nós temos hoje pessoas na mídia, pastores, que fazem questão de reclamar para si essa autoridade espiritual. Esses dias ouvi um pastor destes da mídia questionando os milagres de Jesus. Ele dizia que alguns milagres que Jesus exercera em seu ministério nos evangelhos não tinha uma influência social. Era apenas manifestação de poder. E diante disso, este pastor, eu até me nego a falar de pastor, este falso profeta pede para as pessoas olharem para a sua igreja. Porque naquela igreja, sim, a cura, a transformação social. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para o pastor Daniel, o pastor João, o pastor Áureo, na expectativa de que nós vamos resolver os problemas de toda a igreja, na expectativa de que nós vamos trazer todas as soluções. Não, quem traz isso é Jesus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem sou eu? Quem somos nós? Senão cooperadores de Deus, senão manifestação das obras de Jesus. A autoridade sobre a nossa vida precisa ser Jesus Cristo. Se Paulo é representante desta comunidade, nós precisamos observar o que Paulo está tentando dizer para aquela igreja, para observarmos e absorvermos aquilo que realmente está no cerne da questão. Olharmos para Jesus e não brigarmos por causa de opiniões. Opiniões, sempre vamos ter opiniões diferentes. Se nós considerarmos classe social, pobreza, riqueza, lugar onde você nasceu, se nós contarmos aqui, fizermos uma entrevista de quantas cidades natais temos aqui, talvez dezenas, talvez uma centena de diferente cidade natal, idade, educação, não há a menor possibilidade de nós convergirmos em todos os assuntos. Dificilmente vamos concordar sobre manifestações políticas, sobre a performance da presidente, sobre a performance do prefeito. Nós não vamos convergir. Que bom! Isso significa que nós temos opinião, significa que nós temos maturidade para raciocinar. Porém, quando nós fazemos tudo isso, disputando opinião, querendo provar que é melhor, querendo provar que sabe mais, nós estamos então tendo uma tendência à falta de amor. Uma tendência a querer provar que somos melhor que o outro. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: considere os outros superiores a si mesmo.
A pessoa que está ao seu lado é superior a você. E se nós analisarmos que é uma superioridade mútua, não há então mérito de ninguém. Não há mérito nenhum. Miguel é maior que Cândido, que é maior que Eudaldo, que é maior que Ralfo, que é maior que Miguel. E todos juntos fazem parte do mesmo rebanho e olhamos para Jesus Cristo. Se você, meu amado, meu irmão, minha irmã, se você gosta de uma briguinha, se você gosta de uma disputa, nós estamos caminhando para o século, estamos caminhando para o curso deste mundo. A competitividade, a globalização nos leva a querer ser superior ao outro, mas na verdade a Bíblia nos ensina a contra-regra: o outro é superior a você. E se nós deixarmos estes pensamentos mercadológicos invadirem a igreja e o cristianismo, nós estamos fadados ao fracasso. Então o cristianismo é uma grande farsa. Jesus Cristo não existiu. Jesus Cristo não foi Senhor e Salvador de todos. Mas assim cremos na superioridade da palavra, então nós observamos que precisamos olhar para Cristo e acreditar que o nosso irmão em Jesus é superior a nós. E isso elimina toda possibilidade de disputa. Se você ainda tem tendências a guerras, a combates, eu te convido a fazer uma reflexão na palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo mude pela transformação da mente para experimentarmos a vontade do Senhor. Em terceiro e último lugar, tudo isso nos leva a ter uma grande confusão a respeito do senhorio de Cristo. Os evangélicos estão confusos. Nós estamos confusos com relação a Jesus. E parece que esta próxima geração, geração Y, geração Z, essa moçadinha que está chegando aí com 10, 15, 20 anos, eles têm dificuldade de perceber superioridade. No mercado de trabalho não querem ser mandados, não querem ser submissos. No trabalho querem disputas, mas querem se sobressair o tempo todo. E se nós, como igreja de Jesus, não observarmos o senhorio incondicional de Jesus, nós corremos o risco de transmitir à próxima geração que o senhorio de Cristo é relativo. Esses dias eu estava trocando e-mails com uma pessoa, e infelizmente existem linhas de pensamentos religiosos e pessoas até que se dizem cristãos, que não reconhecem o senhorio de Cristo absoluto em sua vida. E quando eu digo senhorio de Cristo, eu estou dizendo de um senhorio absoluto. Jesus é o meu Senhor, é para Ele quem eu vivo, é para Jesus que eu acordo, é para a glória de Deus que eu trabalho. Eu ganho meu dinheiro para edificá-lo em Jesus. Eu casei para glorificar a Jesus. Tenho filhos para a glória de Deus. Vou à igreja para engrandecer o nome de Jesus. Caminho com as pessoas, passo pelas lutas, venço as batalhas para glorificar a Jesus. E quando esta confusão acontece na vida do crente, toda a sua vida está comprometida, porque falta a base, falta o alicerce. Confusão a respeito do senhorio de Cristo é falta de base espiritual. E infelizmente nós percebemos isso. E o apóstolo Paulo, nos versículos 10 e 11, nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se nós analisarmos este percentual que passamos na igreja, e nós como pastores tentamos compartilhar uma visão e orientar a igreja com base na palavra acerca de Jesus Cristo, e o fundamento está sendo compartilhado. Porém, é no dia a dia que você edifica, é no dia a dia que você exerce o teu cristianismo. E no final do versículo 10 diz: porém, cada um veja como edifica.
Quais são as fontes que você bebe durante a semana? A quem você recorre? Quais livros você tem lido? Quais sites você tem pesquisado? Quem são as pessoas que você recorre como liderança, como autoridade, como referencial? Se qualquer liderança colocar em xeque o senhorio de Cristo, eu convido a você a repensar. Porque infelizmente, olhamos para algumas pessoas, olhamos para algumas entidades, olhamos para alguma literatura e percebemos que o mundo hoje está dando conta de tirar o foco de Jesus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nesse sentido, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar apenas para Jesus. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum caminho que leve ao Pai senão Jesus. Não há nenhuma edificação, não existe nenhum fundamento capaz de nos conduzir até Deus, capaz de nos fazer transformar o que precisa ser transformado, senão aquele que venceu a morte por causa de você. Então não subestime o sacrifício de Jesus. Não deixe que pessoas, ou literaturas, ou as coisas deste século relativize o senhorio de Cristo na sua vida. Foi Ele sim quem pagou o preço por você. E nós não podemos relativizar o senhorio de Cristo. Isso está gerando confusão. Isso está fazendo com que os nossos filhos não amem a Cristo como deveriam. E não por mandamento, e não por obrigação, mas por observar. Se você não ama Jesus, se você não se submete à comunhão da igreja, se você não se submete à obediência à palavra de Deus, não espere que as pessoas ao teu redor façam isso. Não espere que os teus filhos amem e entendam Jesus Cristo, se você não amar, se você não viver, se você não glorificar a Jesus em cada ato da tua vida. Ciúmes e contendas representam imaturidade. Tendência por disputas revela falta de amor. E confusão a respeito de Cristo demonstra falta de alicerce espiritual. Essa é a nossa caminhada. Estes são os desafios que precisamos vencer. Estas são características que precisamos mudar. E o apóstolo Paulo, finalizando a sua primeira carta aos Coríntios, então ele diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos capacite. Não deixe nada ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Busque-o diariamente. Eu estou falando sério. Busque-o diariamente. Não é aquela oração corriqueira. Isso pode acontecer? Pode acontecer. No carro, no trabalho. Você fazer aquela oração curtinha. Ai, Senhor, me ajude. Ai, meu Deus, me ampare. Tudo isso funciona. Tudo isso é uma forma de nós recorrermos ao Senhor. Mas eu estou dizendo de você entrar no teu quarto, fechar a porta e passar um tempo com Jesus, buscando a orientação, buscando o alimento sólido que é o fundamento para a nossa espiritualidade. E assim, as mudanças, o metanoia, a transformação acontece quando decidimos buscar Jesus em intimidade. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Nós vamos